Oi, gente, meu nome é Isabel Moore, é, e eu não sabia, mas aqui nos Estados Unidos, América, fica fazendo coisa para destruir o mundo, gente. Por favor, vocês aí, tomem cuidado com a América. A América faz as coisas escondidas. Eles criaram uma filosofia aqui contra o Brasil. Eles dizem aqui que o Brasil teve ditadura nos anos 70 e eu estava no Brasil aí. Fiquei até o ano 92 e nunca vi ditadura. Muito pelo contrário, era uma vida muito. É uma vida até hoje passiva. A gente não tem guerra com os outros países, a gente não ataca. A América ataca as pessoas escondido. Olha, foi criada uma filosofia contra o Brasil pelos americanos. A América está cheio de terrorista americano branco, terrorista e comunista. Eles criaram uma filosofia que o Brasil teve ditadura nos anos 80 e usa aquela música Eu Te Amo, Meu Brasil para dizer que era a época da ditadura. Mentira, porque eu sou brasileira, nasci, cresci no Brasil e nunca vi ditadura até hoje. E naquela época eu era adolescente. Que absurdo! Aí, depois que o presidente Bolsonaro entrou no poder, aí os americanos ficam falando que falando na época da ditadura do Brasil, e eu não sabia o que era isso, porque eu nunca escutei falar, nunca tivemos situações de ditadura no nosso país. É um absurdo. E os americanos criou que na época dos anos 70, 60 tinha ditadura. Não é verdade, gente. América calada. Você vê que a China está fazendo as coisas erradas agora, mas a América tem 200 anos de existência. A América e a Europa é junto. Desde que a América existe, que a América tem destruído todo o mundo por poder calado, escondido, ninguém sabe. Meu nome é Isabel Delira e eu me casei com esse americano que é um terrorista. Ele é do grupo do Trump. Da direita aqui é terrorista. Da esquerda eu penso que é também, porque não, eles são diferentes. Da esquerda não atacam os imigrantes, da esquerda querem coisas assim como hospitais grátis, da direita querem mais ônibus para o povo, mas os da esquerda, desculpa, os da direita não querem, os da direita querem só não põe quase ônibus para o povo para vender carro e vender gasolina caríssima, atacam o Brasil cada 3 meses. Agora mesmo a Petrobras, a de Brigitte, foi atacada, a Braskem foi atacada pelos esses terroristas judeus, investidores de petróleo de Israel, Europa e judeus americanos que o que controla os Estados Unidos é o governo, e o governo junto são os judeus de Israel, os judeus da Europa, como Jorge Soros é um dos primeiros terroristas. Ele é europeu, nasceu e criou lá e veio para aqui quando era com 24 anos. Não existiu ditadura no Brasil, gente. Isso é uma cultura satânica que a América criou. Os terroristas, a América está cheio de terrorista americano original. Destruíram a Venezuela por petróleo e poder. A Venezuela era rica, cheia de petróleo. Destruíram a Argentina. A Argentina era um país rico, a América destruiu. A América usa os judeus de Israel, os judeus da Europa e os judeus daqui, porque são excelentes em comércio, business, comércio. E os investidores de petróleo da Associação Shareholder, que é uma associação de petróleo criada pelos americanos e europeus. Os governos americanos os componentes são todos quase judeus, os investidores, os advogados. Eles petrolam, ele ataca o petróleo do Brasil cada 3 meses, 6 meses, no mínimo uma vez por ano. Gente, o Brasil está sendo infiltrado. Não é a China que 200 anos começou isso, foi a América. A China está agora, porque a América briga com a China, brigou com o Brasil, briga com a Venezuela, briga com o Oriente Médio, brigou com o Japão no passado, na época da guerra. A América atacou o Japão e o Japão atacou a América mais forte ainda, ficaram inimigo. Mas aí o Japão se arrependeu e a América não se arrepende. A América continua, o Japão agora está seguindo a América para poder ser amigo da América. Para ser amigo dos americanos, dos governos americanos, você tem que se corromper como eles.
O Japão não ataca o Brasil, mas a Europa ataca direto a Amazonas, a Petrobras, a Debrigitte. Debrigitte é a companhia de petroquímica criada pelos nossos antepassados europeus, e a Braskem é a companhia de petróleo criada pelos nossos antepassados brasileiros europeus, descendente de europeu, como eu também sou descendente de europeu, não? Então, gente, essa história que o Brasil acorda Brasil tá no YouTube, Acorda Brasil, os brasileiros, a América que criou essa filosofia, tem um brasileiro que está envolvido nesse grupo de terrorista americano, se chama Alexandre Vieira André. Tem esse nome aí, diz que ele é o que ajuda os americanos a atacar o Brasil. Agora, os americanos põem muitos nomes diferentes. Às vezes eles dizem que esse é o nome do que lidera no Brasil esse grupo, que ataca o Brasil. Ok? Vocês abram os olhos para os americanos, com os americanos. Eu vivo aqui é um terrorismo total. A gente sai na rua, os brancos atacam se você é do Brasil, ou se você é latino, ou se você é negro. Gente de cor. É um absurdo. De acordo com a lei de Deus, Deus ama todas as cores que ele criou, ele é o criador das cores. Qualquer um que for contra isso está completamente centralizado em Satanás, é um terrorista quem odeia os outros por causa de cor e poder. E essa é a América. E a China não atacou, até 3 anos atrás não comprava as partes da Latinoamérica, mas porque a América e a China vivem brigando por poder, a América ataca a China começou a atacar a América e começou a atacar a Latinoamérica para poder mostrar para a América que vai ganhar da América. E a América continua destruindo. Tem grupos aqui, tem muitos grupos americanos destruindo o Brasil, destruindo a Venezuela. O Jorge Soros está com um grupo de judeu aí na Argentina, destruíram o Paraguai já, destruindo toda a Sudamérica, destruíram o Centro-América, que é latino, destruíram El Salvador, destruíram Guatemala, todos os países da Centro-América, agora estão no Sul-América, gente. E quem esfaqueou o Bolsonaro foi esse grupo da América, do Jorge Soros. Pagou um bandido brasileiro, eles educam os Rio de Janeiro, os jovens do Rio de Janeiro, para ser bandido, os grupos americanos, terrorista comunista. Eu vivo aqui, eu conheço. Eu estou vendo aqui agora, you know? É absurdo, eu não sabia, mas eu estou descobrindo, vivendo aqui. E sabe, eu sou da Igreja do Espírito Santo para a unificação do cristianismo mundial, a unificação das raças. E o Reverendo Moon era a segunda vinda de Jesus, e ele veio para aqui, para a América, dar o recado que Deus mandou. Deus mandou ele em nome de Jesus e prenderam ele ali. Os judeus de Israel que mataram Jesus, prenderam ele lá, como ele falou, que veio em nome de Jesus, ok? Vocês abram os olhos para a América. A América é um país terrorista comunista. Criaram essa filosofia. Eu nunca escutei até 3 anos atrás que o Brasil teve ditadura. Isso aí não é verdade, gente. Nos anos 70, 60, 80, 90, 2000, 2001, até hoje, eu vivi no Brasil, eu vou direto, eu fico mais lá do que aqui na América, que eu não gosto da América. A América é um país terrorista, você é atacado em todos os lugares pelos brancos. E quando em 2016 eu fui atacada quando teve as Olimpíadas. Aí, num parque, eu fui com meu cachorro, eu não sabia, estavam falando mal do Brasil com inveja, porque o Brasil estava tendo as Olimpíadas. Aí eu falei, gente, por que vocês estão falando isso? Não é verdade. O Brasil é um país que não ataca ninguém, como a maioria dos países. Quem ataca, na verdade, é a América, destruindo o petróleo lá, os benefícios. Aí depois eu saí, depois quando eu entrei no parque com meu cachorro, pegaram meu cachorro, jogaram na montanha, me atacaram os homens aqui batem mulher, os homens americanos, todos eles quase batem mulher. Meu esposo é um político da cidade, meu esposo é um professor, é um líder do meio ambiente, pero é um perdido. Os americanos até abusam das próprias famílias sexual, que antes ele abusou até da própria irmã e entrou na nossa igreja e se arrependeu, fez uma cerimônia de arrependimento e melhorou. Mas continua destruindo os outros com grupos americanos. A América fala que
Essa é uma cultura satânica americana diz que o Brasil teve ditadura, não teve na época. O problema que eu entendo agora, os nossos presidentes na época, a gente tinha muita paz, a gente não tem invasão de americano na Petrobras, a gente não tinha invasão de americano nas companhias petroquímicas, a gente não tinha invasão no Rio de Janeiro, a gente não tinha invasão na Amazônia. Agora, o Brasil todo está destruído pelos americanos. A Amazônia é completamente controlada pelos americanos. Ali eles atacam, matam os líderes dos índios, com a ONU junto. Eu vejo daqui, e no Rio de Janeiro está cheio de bandido americano, e até aquele Wilson Witzel é filho de americano, é descendente de americano, estava aí para atacar o Bolsonaro, gente. A América que está fazendo isso, eu estou vendo aqui. Eu tenho os documentos. Cuidado, não acredite na América. Essa filosofia de ditadura eu nunca escutei no Brasil até hoje. Escutei aqui, sempre escutei falar. Eles falam que agora que o presidente Bolsonaro está aí, eles não gostam do presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, eles que mandaram esfaquear o presidente Bolsonaro, grupos americanos terroristas pagaram os bandidos do Rio de Janeiro para esfaquear o Bolsonaro, gente. E aquele soro está na Argentina. Ele está destruindo a Argentina, destruiu o Paraguai, destruiu o Uruguai, destruiu todos os países, o Equador está destruído, até o dólar é igual daqui, eles controlam lá o dólar. Eu tenho brasileira que vive lá, eu conheço, ok? E o Reverendo Moon era a segunda vinda de Jesus, ele veio para Nova York, Deus mandou uma mensagem que a América é o número 1 de país de divórcio, de família destruída, de racismo, de ataques terroristas. E ele veio aqui com a mensagem, Deus mandou em nome de Jesus para a América salvar o problema do divórcio, quando ele falou que veio em nome de Jesus, os judeus de Israel, que controla a América, os judeus da Europa e daqui atacaram ele, botaram ele na prisão. E o YouTube é contra o Reverendo Moon. E eu sou missionária da igreja do Reverendo Moon desde que eu tinha 18 anos. Fui todos os países do Sul da América fazendo bem, ajudando a Deus e o mundo. Ele fazia o bem ao próximo. Ele tirava o pecado original. E aqui tem ele como o pessoal do YouTube, não? Do Google, not do YouTube. Se você botar o nome dele no Google, falam mal como falavam de Jesus 2000 anos atrás. Israel não gosta de Jesus até hoje, não tem quase cristão lá, não existe. Eu fui para Israel fazer um projeto, eu não pude falar que era cristão. Tinha que falar que estava fazendo um programa para paz no Oriente Médio, mas não podia falar que era da igreja cristã. E até agora está pior ainda. E esses judeus, tá tudo aqui. A América é a mesma coisa. Quando sai um pastor na rua para falar de Jesus, os judeus aqui da América atacam. E em Israel, a mesma coisa, gente. Criar essa filosofia aqui está no YouTube. Que o Brasil teve ditadura nos anos 70. Mentira. Eu era adolescente, eu tinha namorado, eu saía para lá e para cá. Até hoje a gente não tem medo de sair. Tem medo de sair aqui que é atacado pelos americanos terroristas brancos. E eu tenho, meu esposo é um deles, que odeia outras raças. Igual Trump. Ok? Essa história de ditadura no Brasil não é verdade, gente. É americano que está fazendo para destruir. Na época, os nossos presidentes, nos anos 60, 70, 80, os nossos presidentes eram da direita, bem cuidadoso com a Amazônia, com a Petrobras, para não deixar a América atacar. Que a América foi criada para atacar o mundo nos petróleos, nos recursos, no poder, para controlar. Que nem a Venezuela. O Bush destruiu, o Trump tentou tomar conta do poder. Tá certo ir lá para ajudar a salvar o problema que a América causou, mas na América quer tomar por causa do poder e do recurso, do petróleo. O Brasil está na mesma situação, a Argentina está destruída. Tá tudo assim, gente. É a América que está fazendo isso. Vocês investiguem. Tem propaganda aí no YouTube que a América fala. Os americanos estão falando que teve a ditadura no Brasil e já convenceu a maioria dos brasileiros. Os brasileiros acreditam. Eu escutei, quando o presidente Bolsonaro ganhou, eu escutei isso aqui na América, dessa ditadura que teve nos anos 70. Eu não entendi o que ele estava falando aqui, porque não existiu isso. Eu cresci lá, era mais livre, não tinha problemas assim, a gente não tinha medo de sair noite e dia. Hoje os americanos destruíram o Brasil.
O Rio de Janeiro é destruído por gay, americano. O São Paulo é cheio, a Amazônia é cheia de americanos destruindo as coisas, os benefícios do Brasil, recursos, que o Brasil é um país que tem muitas companhias de petroquímica que faz energia elétrica para o mundo. E eu encontrei esse americano no sul da Coreia, eu estava missionária e não sabia. Se eu soubesse que americano era assim, jamais tinha casado com americano. Ele me batia, me bate até hoje se eu deixar. Quando ele tenta me bater, eu falo para ele, eu vou chamar a polícia. A polícia não prende porque ele é branco. Prende a mim, mas não prende ele, eu sem fazer nada. Aqui, a América é um país terrorista, gente. Cuidado, não acredite na América. A América, você vê que a China começou de 3 anos para cá para competir com a América aborrece muito ele ficar de poder, entendeu? E quem matou Jesus não foi os chineses, foi os judeus de Israel. E os judeus de Israel tá tudo aqui, acabando com o Brasil, acabando com o Sul da América, Argentina, Venezuela, Peru, Colômbia, Equador, Brasil é a América. Quem destruiu a Venezuela foi aquele terrorista Bush, W. Bush. George W. Bush com os judeus de Israel, da Europa e daqui, ok? Por favor, investigue. Essa de ditadura nunca existiu. É uma filosofia satânica, terrorista, criada pelos americanos para atacar o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganhou, eles começaram com essa ditadura, disse que o Bolsonaro trouxe a ditadura igual nos anos 70. Não é verdade. Eu sou brasileira, natural, descendente de português e índio, e nunca vi isso no meu Brasil. Estou vendo aqui na América. Sou atacada. Quando você sai na rua que vê um branco, te bate. Me bateram em 2016, que eu tentei proteger o Brasil, porque eu não sabia que eles estavam fazendo terrorismo no Brasil. Agora, com o tempo, vendo tudo, eu descobri que é porque eles querem tomar o Brasil, mas eles fazem calado. Vê que a China faz para todo mundo ver, e a América calada com a Europa. Número 1, a Inglaterra é um país terrorista. A Alemanha ajuda, a França, todos aqueles países. E com os judeus de Israel. Os judeus de Israel controlam os Estados Unidos. Destrói a Petrobras cada 3 meses. São os judeus de Israel com os judeus da Europa. O Jorge Soros é um, Jeremias Liberman é de Israel. E tem um monte. E todos os advogados desses investidores de petróleo terroristas são todos judeus de Israel, daqui da Europa. A maioria. Tem até um que nasceu no Brasil, que era da Israel, que na época os pais dele queriam vir para a América e não podia vir aí, só o Brasil estava aceitando judeu, muitos na época do Hitler. Ele foi para o Brasil, nasceu lá com 5 anos, veio para cá, para a América, e hoje é contra o Brasil. É um judeu advogado. Ok? E eu enfrentei ele trabalha no rádio. É um terrorista, judeu de Israel. Ok? Essa da ditadura nunca existiu, gente. Por favor, manda lá um like, ok? Me manda uma resposta. Meu nome é Isabel Delira, mas eu casei com esse americano terrorista, que eu não sabia, branco, descendente de europeu. E o nome dele é Moore, meu sobrenome é Moore, ok? E eu estou aqui, se precisa de ver, aqui tem muito problema, as crianças bebem, os jovens tomam muita droga, é muita droga aqui, mais que qualquer país. Se a América é um país bom, por que a América não para a droga, não faz uma propaganda para parar a droga e o álcool para não maltratar os jovens? Não, a América só quer dinheiro dos outros, destruindo o mundo inteiro, destruindo o Brasil calado, faquearam o Bolsonaro, foi o grupo do Jorge Soros que mandou esfaquear o Bolsonaro. E ele está na Argentina trabalhando com o presidente argentino, destruindo lá, e para destruir o Brasil, já destruiu todos os outros países. Mas não vai destruir o Brasil em nome de Jesus, porque Jesus é maior que esses judeus terroristas de Israel, e da Europa e da América. Eu não vou me calar, eu vou defender Deus e Jesus, que Jesus é a nossa eternidade. E a América tem uma previsão muito forte para a América, um castigo fortíssimo. A América, em vez de educar os israelitas para se arrepender do que os antepassados crucificaram Jesus, Jesus não veio para ser morto, veio para salvar o mundo, veio para salvar as guerras no Oriente Médio e no mundo, e salvar o homem do pecado original. Felizmente, os judeus, por poder, como estão fazendo com o Brasil agora, e com a Venezuela, e com a Argentina, e com todo mundo, por poder comer o Jesus em vida. Ao invés de coroar Jesus como filho de Deus, botaram a cruz nele. Botaram ele na cruz e botaram aquela coroa de espinho. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja aquele que vem em nome de Deus. Tu não verás a luz do dia, Israel, até tu se arrepender e acreditar naquele que é mandado por Deus. E até Israel não se arrepender, não vai ter paz. Os outros países do Oriente Médio vão atacar Israel direto. É a indenização que sobrou da crucificação do Filho de Deus por israelita. E até hoje até hoje ninguém pode falar em Jesus lá. Eu fui para Israel e lá não de missionária com grupo. E lá nós não podia falar que era da igreja cristã. Dizia que ia fazer um trabalho para construir a paz no Oriente Médio. Gente, não acredite nisso. É uma teoria satânica da América para destruir o Brasil, como destruir a Venezuela, estão destruindo a Argentina. É o Jorge Soros com um grupo de judeus de Israel, da Europa e da América, liderado pelos da direita dos Estados Unidos, certamente da esquerda também, porque eles são calados, mas quem lidera são os da direita na América. Em líder americano eu jamais votarei para destruir a minha Amazônia, a minha Petrobras, a minha Debriget, a minha Braskem. Deus vai castigar a América. E o reverendo Moon mandou uma mensagem antes de ir para o mundo espiritual, antes de falecer. Jesus mandou uma mensagem para a América e para Israel, que a América pare de atacar o mundo por poder, porque virá um castigo muito forte. E também Jesus disse a Israel que enquanto Israel não aceitar Jesus, a Israel não verá a luz do dia. Por isso que os ataques em Israel diário, por causa eles não se arrependem. Os judeus aqui, se você aqui na América, aqui a América está cheia de judeu, cheio, quem controla a América é judeu de Israel. Se você for na rua falar de Jesus, os judeus te atacam. Aqui na América e em Israel é igual. E para ir para Israel não tem que ter visto. Israel e a América é duas nações. A América perdeu o cristianismo. A América não tem amor ao próximo. Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo. A América não ama. A América destrói o próximo por poder. Não é a Argentina, não é a China que começou, foi a América. A China está fazendo agora porque a América ataca a China e a China ataca a América por poder. Para enfrentar a América, a China está fazendo isso. Mas outro dia eu vi no jornal um jornalista falando, por que a China está querendo tomar a Latinoamérica se sabe que a Latinoamérica pertence aos americanos? Ah, sim. Ah, sim. Terrorista. E são os brancos são os brancos descendentes de ingleses da Europa. Entendeu? E os israelitas tudo calado, fazendo as coisas, destruindo. A Petrobras, sabe como que eles chamam a Petrobras aqui no Brasil, na América? A companhia Giant companhia, Giant significa a companhia mais grande da Latinoamérica de petróleo. E esses aí, eles não tiram as mãos dali, acusando os líderes do Brasil. O Brasil vendeu uma companhia petroquímica para a América. Desculpe, a América comprou uma A América tinha uma companhia de petroquímica velha aqui, velha que não trabalhava, vendeu para o Brasil por um preço de 4. O Brasil arrumou tudo aqui em Texas. Aí a América foi lá e ficava atacando, botando defeito. Ali, sabe quando a pessoa fica te torturando para tomar? Até que tomou a companhia, ali em Texas. Meu Deus. Gente, essa que saiu agora no Brasil, que teve uma ditadura nos anos 70, não é verdade. É uma filosofia terrorista americana para atacar o Brasil e atacar o Bolsonaro. Não acredite. Ponha no YouTube que não é verdade, porque eu sou brasileira, nasci e cresci descendente de português e índio. Nunca vi, muito pelo contrário, era a época mais safe que eu vivi no Brasil na época, porque os nossos presidentes não deixou a América atacar a Amazônia, não deixou a América atacar a Petrobras, as petroquímicas. Agora os outros deixaram. A América, então, acusa os nossos presidentes anterior porque eram seguros, porque cuidava do nosso país. Hoje o Bolsonaro acredita muito na América e está deixando os americanos ir aí sem visto destruir o Brasil.
Eu sou da direita, mas não concordo com o presidente Bolsonaro a dar liberdade para os americanos entrar aí, vão para a Amazônia destruir, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um líder dos gays lá que se chama Glenn Greenwald, ele é um advogado de petróleo, dos investidores de petróleo, que processou o Brasil direto, vive no Rio de Janeiro, casado com um jovenzinho, ele tem 59 anos e o rapaz tem 31. E é casado, e o rapaz, e o gay que é casado com ele, o brasileiro, é político, ele usa esse aí para investigar o Bolsonaro, e é ele que está embaixo de tudo isso com o Jorge Soro e o grupo dos judeus, ok? Não acredite, vão contra isso. Pero Deus tem uma previsão para a América. Eu quero dizer ao YouTube, Deus, Reverendo Moon, Deus tem uma previsão para a América, tem um castigo forte. Em 2001, aquele ataque em Nova York, número 3 é o número divino, celestial. Deus disse a Adão e Eva, crescer, multiplicar e dominar o universo. Número 3, 3 apartamentos, que foi 3 prédios que foram destruídos em Nova York, foi uma indenização. A América pagou o preço de que faz com os outros no petróleo. A América não admite que está errado. Continua fazendo e vai ter outros ataques. Eu peço a Deus que me tire daqui com meus filhos, que eu não sabia, vim inocente, ok? Por favor, não acredite, vá contra. Isso é uma teoria dos terroristas americanos, dos ricos, dos bilionários, como aquele dono da Amazônia 1, que faz parte daquele shopping Amazônia da internet. O Leonardo DiCaprio é um terrorista com um grupo de artistas. Ele tem uma sociedade no meio ambiente aí que doa dinheiro, ele coleta dos outros artistas para atacar a Amazônia, atacar o presidente Bolsonaro. O Leonardo DiCaprio é um terrorista e tem muitos. Todos os bilionários estão unidos com esses judeus para atacar a Amazônia, a Petrobras, a Debrigitte, a Braskem e destruir a Venezuela, ok? Meu nome é Isabel Delira Moore. Meu Moore vem desse terrorista americano, ok? Mas eu sou Delira, sou do meu pai descendente italiano, ok? Eu sou descendente italiana, brasileira, me considero brasileira. Amo o meu Brasil, vou defender, porque o Brasil nunca guerreou com ninguém, quem guerreia é a América. Ok? Fica com Deus, distribua, passe para o mundo. Esse vídeo que é a América, e eu descobri o cara que está fazendo isso, o nome dele é Alexandre Rivera André. É um que está aqui fazendo unido com o grupo dos americanos terroristas. Os americanos usam esse nome, eu não sei se é verdade. Eu investiguei e vi a foto diferente da foto que está no YouTube. Os americanos mentem, usando os nomes dos brasileiros. Talvez tenha esse brasileiro envolvido, o grupo, mas às vezes a América mente, ok? Só o nome do cara que a América está usando, os americanos terroristas estão usando para dizer que para atacar o Bolsonaro, dizer que nos anos 70 teve ditadura, que agora o Bolsonaro está igual, para atacar, gente. Vamos, alerta, Brasil, alerta contra a América. A América é um país terrorista comunista, não é a China que ataca dessa forma. A China tá comprando as partes aí, agora ensinando para provar para a América que tem poder, mas quem começou 200 mil anos atrás, a América com a Europa. A Inglaterra é outro terrorista. E a França é assim. Aquele ditador da França, aquele é um sex offender. O presidente da França é um estrupador de mulher. Ele foi estrupado pela professora dele e casou com ela. Ela tinha 40 anos, ele tinha 16 na época. E agora os dois são estrupador. Ok? Manda uma resposta para mim, ok? No meu canal. Tchau. Fica com Deus. Vamos seguir em frente. Deus vai estar com quem está certo. A América pagará o preço. Tchau. Fica com Deus. Tchau.